Que bom que vocês são Calebs antes dos 40. E toda a igreja que ainda tem vigor e quer dedicar a vida na missão, como Caleb fez, vamos ficar em pé e cantar o hino Eu Sou Caleb. Que não seja só umas férias dedicada à missão, mas seja uma vida dedicada à missão, como a vida de Caleb. Esse hino é lindo. Amém. Tua glória.
céus. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração e nos ajude a perseverarmos sempre em missão e sermos assim como Caleb, fiéis até o fim. Nos dê o Santo Espírito para que nós possamos absorver todas as mensagens que o Senhor tem para nós aqui hoje. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, dia especial, coisas diferentes, né? Agora quero chamar mais uma jovem para louvar. Vem a Letícia. Letícia vai fazer o louvor antes da mensagem dessa noite. Peço que Deus te use. Ora, peço que Deus te use, Letícia, e use também o nosso mensageiro de hoje. Eu não vou voltar aqui na frente, Ederson, para anunciar, então o Ederson vai trazer a mensagem após a Letícia. Deus use vocês. Que tudo possa ser para a honra e glória de Deus, como a oração falou, a irmã. Vamos louvar, se vocês conhecerem, podem me ajudar. Apenas outro nome para quem não o conhece, é maldição para quem só vê
noite. Uma feliz semana a todos, desde já. Bem, eu fiquei incumbido de trazer a mensagem hoje e eu confesso que é uma grande responsabilidade vir aqui à frente e falar para vocês sobre a palavra de Deus. É um pouco difícil, mas eu busquei me esforçar para trazer uma mensagem que realmente fale ao coração de vocês, que venha de encontro à necessidade, das nossas necessidades e que possa ser uma mensagem que realmente nos ajude a passarmos a semana pensativos a respeito do que iremos conversar aqui um pouquinho, porque a mensagem não é só para vocês, também é para mim. Bem, mas antes de trazer a mensagem mesmo, eu desejo orar com vocês para que tudo que possa ser feito aqui não seja por mim, mas que o Espírito Santo venha agir através de mim. Então, vamos orar. Senhor Pai, meu Pai do céu que está no céu, neste momento, humildemente, eu peço ao Senhor que esvazie-me 100% de mim e que Teu Santo Espírito venha agir sobre mim. Que tudo que possa ser falado aqui, Senhor, venha do Teu Santo Espírito para mexer conosco, para nos motivarmos, para que possamos ter uma boa semana na Tua Santa Presença, que possamos sempre lembrarmos da Tua Santa Palavra, para que possamos fazermos a Tua Santa Palavra, como foi cantado aqui na música do Caleb. Somos Teus servos e estamos aqui para servir. Que assim seja, Pai, que nós possamos estarmos sempre com a mente ligada a isso, quer seja o sim, seja o não das nossas orações, mas que nós sempre possamos parar e observar qual é a Tua vontade e não a nossa vontade. Se nós somos Teus servos, devemos Te servir e não nos servir. Então que essa possa ser a Tua Santa Palavra hoje para nós e que possa revigorar na semana toda, para que possamos estarmos firmes e fortes na Tua Santa Luz e na Tua Santa Presença, Senhor. Amém. 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 Bem, eu faço aqui uma pergunta aos irmãos. Obrigado. Que é uma pergunta que eu tenho me feito muito no decorrer desses dias. Eu acredito que todo mundo faz. Por que sofremos? A pergunta é, por que sofremos? Do meu para o nosso. A grande batalha entre Cristo e Satanás. Existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde que o pecado entrou no mundo. Por que sofremos? Acredito que todo mundo se faz essa pergunta em algum momento na vida, né? Todo mundo quer uma resposta. E muitas vezes nós nos perdemos no dia a dia, na correria. São tantas situações que nós temos que lidar. Família, trabalho, dinheiro, contas. São incontáveis situações, na verdade. E aí, às vezes, nós nos perdemos nessa situação. Por que estamos sofrendo? Às vezes nós estamos perguntando, meu Deus, eu estou sofrendo tanto, mas por que tanto sofrimento? Mas a Bíblia tem uma resposta para isso. E é por isso que eu quero trazer aqui para vocês. Todos nós, em algum momento da vida, fazemos essa pergunta. Sofremos quando perdemos alguém que amamos, quando enfrentamos uma enfermidade, uma crise financeira. Ai, quem nunca passa por crise financeira, né? Todos nós, em todas as situações. Quem nunca perdeu um ente querido? Uma decepção ou uma solidão também. São recorrentes nas nossas vidas. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas sempre é. Mas talvez a primeira pergunta não seja por que Deus permite o sofrimento, e sim quem trouxe o sofrimento para o mundo. Vocês já pararam para pensar dessa forma? Igual está aqui. Por que Deus permite tanto sofrimento? Eu me via desse jeito. Por que Deus permite tanto sofrimento? Mas na verdade essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: quem trouxe o sofrimento para o mundo? E às vezes nós não fazemos essa pergunta. Nós nos perdemos, a gente fica pensando, se Deus é tão poderoso, então tudo é culpa dele. Na verdade, não é bem isso, né? Satanás, ele tem um jeito de querer distorcer as coisas. E é por isso que nós nos perdemos. Ele traz tantas coisas para nós nos sobrecarregar,
que aí ele consegue distorcer a visão das coisas. Bem, a Bíblia nos ensina que Deus criou o mundo perfeito. No Éden não havia morte, dor, lágrima ou injustiça. Tudo era muito bom. Gênesis 1:31. O sofrimento, quando foi que o sofrimento começou? O sofrimento entrou quando o pecado entrou. Foi aí que começou o sofrimento. Se vocês pararem para ler Gênesis, vocês vão ver que Adão não se cansava, não tinha fome, não tinha sede, porque o mundo era perfeito e oferecia tudo. Mas quando o pecado entrou, como diz o linguajar nosso, né, tudo foi por água abaixo. Então, antes de Adão e Eva caírem, houve uma rebelião no céu. Lúcifer, como era conhecido, né, nosso inimigo Satanás, desejou ocupar o lugar de Deus. Desde então, Satanás tem um único objetivo: destruir a imagem de Deus no ser humano. Jesus declarou, vamos ler aqui João 10:10, o que Jesus declarou para nós compreendermos um pouquinho melhor o porquê do sofrimento. E é aí que nós vamos ver o grande engano de Satanás, a grande distorção em tudo. João 10:10. Podemos? Vou ler. Em João 10:10 fala assim na minha versão: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus dizendo, né? Ele veio para que tenham vida e tenham vida em abundância. Bem, a grande mentira. No jardim do Éden, Satanás não obrigou Eva a pecar. Primeiro ele mudou a maneira como ela enxergava Deus, que é o que ele faz isso com todo mundo hoje em dia também. Comigo, com nós, com as pessoas lá fora. Fez parecer que Deus estava escondendo algo bom dela. E ele faz isso com a gente também. Ele faz as pessoas acreditarem que Deus está escondendo alguma coisa de bom. Mas será que é assim? Será que é assim mesmo? Hoje ele continua fazendo exatamente a mesma coisa. Uma das maiores mentiras que ele conseguiu implantar foi inverter valores do coração humano. Antigamente o princípio era simples. Antigamente as coisas eram mais simples. Eu acredito que todo mundo vai se lembrar dessa frase aqui. Ame as pessoas. Use as coisas. Acredito que todo mundo lembra disso aqui. No entanto, o que Satanás fez hoje em dia? Porque as coisas existem para servir as pessoas. Mas Satanás conseguiu inverter a lógica. Hoje muitos vivem assim. Amam as coisas e usam as pessoas. E quando, meus irmãos, isso acontece, aí começa o nosso sofrimento. Porque nós, como diz a música aqui do Caleb, nós viemos para servir. E servir é um propósito. E quando a gente perde o propósito, a gente começa a sofrer, porque entra só o egoísmo. Na verdade, o fundo de todo sofrimento nosso é o egoísmo. E eu vou tentar ilustrar para vocês aqui o porquê, onde que eu quero chegar com isso. Porque eu fico me perguntando qual é o meu propósito. O porquê de tanto sofrimento, por que eu sofro tanto? Eu cheguei à conclusão que é por causa do egoísmo. O meu egoísmo, todo mundo tem seu egoísmo, mas eu estou dizendo de mim. Aqui é uma pregação que eu fiz para mim mesmo, tentar esclarecer o porquê desse meu sofrimento. E eu trouxe para compartilhar com vocês, para ver se vocês se identificam, para ver se vocês conseguem me entender. Se eu conseguir fazer vocês me entenderem, vocês vão me entender um pouco melhor e talvez eu entenda um pouco melhor vocês. Ó, as pessoas passam a valer pelo que podem oferecer. Ah, gente. Quando deixam de ser úteis, são descartadas. Esse nunca foi o plano de Deus. O meu substituído o nosso. Vivemos em uma sociedade onde gira em torno do eu. O meu carro, minha casa, meu dinheiro, minha carreira, minha família, meus estudos, meus sonhos, meus amigos. E eu estou envolvida em cada bolha dessa daqui também. Só que esse não é
o principal que nós devemos nos preocupar, ou pelo menos não deveria. Mas todo dia uma grande luta para nós sairmos dessa bolha aqui, de toda essa bolinha, né? Porque são importantes para nós. No entanto, o que muitas vezes nos passa despercebido que Satanás consegue tirar o foco é que não é o mais importante. Até mesmo nossa espiritualidade muitas vezes é egoísta. Enquanto isso, o nosso vai desaparecendo. Nossa igreja, nossa missão, nossa família da fé. Vocês pararem para pensar, vamos aqui, não sei, talvez há 5, 10 anos atrás, pelo menos aqui a igreja era mais cheia. E hoje as pessoas estão se evadindo cada vez mais, porque estamos cada vez mais no eu e não no nosso. O nosso deixou de ser prioridade. Antigamente havia mais coletividade. As pessoas dividiam o pão, cuidavam uma das outras, caminhavam juntas. Hoje podemos estar cercados de tecnologia e ao mesmo tempo completamente sozinhos. Eu lembro de uma frase não, né, das promessas que o mundo nos traz, dizendo que a tecnologia nos dá mais tempo, que nós íamos ter mais qualidade de vida. Lê do engano, né, meus irmãos? Quanto mais a tecnologia avança, parece que menos tempo nós temos, mais corrido se torna a nossa vida e o eu cada vez mais penetrando na nossa sociedade, no nosso meio e nós, nas nossas vidas e na nossa igreja. E o nosso cada vez mais para trás. Então eu fico me perguntando como nós podemos parar com o eu e voltarmos ao nós. Enquanto o menor, o nosso, maior se torna o vazio do coração. Jesus veio para restaurar o amor, enquanto Satanás diz para nós: pense primeiro em você. Primeiro eu, igual eu falei aqui, primeiro meu carro, primeiro meu dinheiro, primeiro minhas coisas. Mas Jesus nos ensina: ame o seu próximo como a si mesmo. Gente, será que nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Porque eu fico às vezes pensando, hoje mesmo eu estava vendo um morador de rua e eu fiquei ali pensando, cara, será que eu teria coragem de ir lá, dar um abraço, levar para minha casa, convidá-lo para tomar um banho? Tá, que nós temos que sermos precavidos também, né? Hoje em dia o mundo é mau, quer queira, quer não. Mas, será que eu faria isso? Bem, eu pelo menos ofereci um prato de comida naquele momento. Mas, convidar para ir até a minha casa, tomar um banho, tratar como a mim mesmo. Como todo dia eu tomo um banho e agradeço a Deus, Deus, obrigado por mais esse banho. Eu fico às vezes pensando no pessoal lá do terremoto lá no país lá, como é que é? Venezuela. Fico pensando da reportagem que eu vi, teve gente lá que ficou 4, 5 dias enterrado, sem tomar banho, sem comer, sem beber. Eu fico pensando, cara, eu posso tomar banho todo dia. E todo dia eu agradeço a Deus por esse banho, porque os moradores de rua também, eu tenho certeza que não podem tomar banho, nem todo dia tem um prato de comida. E às vezes a gente agradece assim, levianamente, sem parar para pensar, né, na importância. A importância de ter um banho quentinho, de um prato de comida. Muitas vezes eu acordo à noite, estou na minha cama e eu, ai meu Deus, obrigado, que cama deliciosa, que coberta maravilhosa. Mas isso tudo ainda é o meu. Mas ainda assim eu agradeço. É o meu, Deus está me dando. Obrigado, meu Deus. Mas deveríamos ser mais o nosso e não somente o meu. E eu me pergunto muito o que eu posso fazer para ajudar as pessoas do próximo. E nem sempre consigo encontrar uma resposta porque não é fácil. Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus não usou pessoas, ele amou pessoas. Se nós pararmos para pensar na época de Jesus e o que nós vivemos hoje em dia, é totalmente contraditório o que nós vivemos. Porque Jesus, quando veio, as pessoas
naquela época eles pensavam o quê? Jesus se tornará um grande rei, terá grande palácio, acabará com a fome, com a miséria. E não é isso que nós esperamos hoje em dia também? Só que Jesus veio, fez a missão dele, contradizeu todo mundo, mostrou para nós aonde nós estávamos errados e nos mostrou o caminho. E mesmo assim nada mudou. Porque ainda nós continuamos no nosso, no eu, não no nosso. Ele deixou a glória do céu para servir, lavou os pés dos discípulos. E foi pregado aqui outro dia sobre isso, sobre o lava-pés. Nós estudamos isso na lição da escola sabatina, o quão humilhante isso era. E mesmo assim Jesus falou, esse é o caminho, seguir por ele. Abraçou os rejeitados, coisa que eu não tive coragem de fazer isso hoje. Tive coragem de abraçar o mendigo. Mesmo porque eu fiquei com aquele receito, tá, e se eu abraço ele, de repente para meu look, dá uma facada, sei lá, e me mata. A gente tem nossos receios também, mas Jesus não teve. Ele perdoou pecadores. Nós estamos perdoando aqueles que nos ofendem. Eu sempre me pergunto isso. E eu busco perdoar. Mas às vezes eu falo, ai meu Deus, eu vou deixar para amanhã, hoje não está dando não. E é assim. Morreu por pessoas que nem o amavam. Nós hoje em dia, não nós hoje em dia, mas também naquela época tinha os fariseus, e mesmo assim ele morreu por eles também. Enquanto Satanás queria um trono, Jesus aceitou uma cruz. Essa é a diferença entre dois reinos. O que fazer quando... Só que aí vem uma pergunta, né? Se nós pararmos para analisarmos até aqui e falar, não, vou mudar, vou melhorar, vou aceitar, vou fazer o meu melhor. Mas vem uma pergunta, o que fazer quando Deus diz não? Eu me pego muito nisso. Quando Deus diz não. Muitas vezes sofremos porque Deus responde de uma maneira diferente daquela que esperávamos. Pedimos uma cura, pedimos um emprego, pedimos um relacionamento restaurado, pedimos uma porta para abrir e Deus responde não. E nós, com a nossa finita sabedoria e inteligência, ficamos bravos, nervosos e não entendemos. Nessa hora, pensamos que Deus nos abandonou. Mas nem todo não de Deus é rejeição. Nem todo não é rejeição. Muitas vezes é proteção, outras vezes é preparação. Aqui eu poderia colocar muitos exemplos da Bíblia, mas o mais forte que me vem à cabeça são dois. Primeiro de José. Imagine se José tivesse orado no poço e ele tivesse saído daquele poço e voltado para a sua família. Ele teria vivido uma vida próspera, provavelmente, uma vida bondosa, uma vida legal, do lado ali dos pais dele, da família dele. Apesar dos irmãos serem maltratados, provavelmente ele se reconciliaria com os irmãos e estaria tudo bem. Mas seria só isso. Ele não teria vivido realmente o propósito dele. Ele teve que passar por toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela decepção, toda aquela mágoa para salvar todo mundo posteriormente. E aí a gente para pensar, ele teve que ouvir o não e não sabia. E muitas vezes eu me coloco nesse meio. Estou ouvindo não e eu não sei o porquê hoje. Mas acredito que tem um propósito. Se eu me coloquei nas mãos de Deus como eu me coloquei, e se eu estou passando pelo que eu estou passando, eu creio que não é por acaso. Que tem um propósito, eu só não entendi ainda. Mas eu tenho que confiar que tem um propósito. Se eu confio nesse propósito de Deus, eu confio em Deus, o momento da resposta virá. E mesmo que eu morra sem saber, o importante é que eu tenho que morrer acreditando. Teve um propósito. Assim como muitos discípulos morreram e não viram o que aconteceu posteriormente deles. Mas teve um propósito ali, posterior, que salvou muita gente. E o segundo maior exemplo que nós podemos ouvir e saber, que nós sabemos, é quando Jesus orou no Monte Sinai e falou:
No Monte das Oliveiras, perdão. Obrigado por me ajudar. Mas nós sabemos que ele orou e pediu para que, se fosse possível, passasse por esse cálice. E ele ouviu o não também. Agora imagine se ele ouvisse um sim. Imagine se naquele momento ele orasse e ele ouvisse um sim. Será que nós estaríamos aqui hoje? Eu paro para pensar aqui. Se Jesus morreu na cruz e nos salvou, e nós estamos aqui hoje do jeito que estamos, eu tenho certeza que ninguém está feliz aqui hoje, do mundo do jeito que está. Imagine se Jesus tivesse ouvido um sim de Deus naquele momento. Vamos parar para refletir um pouco. Paulo pediu 3 vezes que Deus retirasse seu espinho na carne. A resposta foi: a minha graça te basta. Em outras palavras, o não. Jesus no Getsemane também pediu, no Getsemane, gente: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas o Pai disse: não. Porque o propósito era maior do que ele. Então, cada não que nós ouvimos é porque o nosso propósito é maior do que nós. E se nós pararmos e ouvirmos esse não com amor, alegria, como os discípulos de antigamente, com verdadeira abnegação, esse propósito será cumprido em nossas vidas. Porque daquele sofrimento viria a salvação da humanidade. A verdadeira fé não é confiar apenas quando Deus diz sim. Quando Deus diz sim é muito fácil, é muito gostoso. Mas agora o grande desafio é quando Deus diz não. A verdadeira fé permanece fiel quando Deus diz não. Este mundo não é o nosso destino. Às vezes olhamos para quem não serve a Deus e pensamos: eu penso isso sempre, gente. E estou sempre buscando as respostas na Bíblia. Por que parece que os maus vivem tão bem? Vocês já pararam para se perguntar isso? Fala: caraca, mano, eu sou tão certinho. Eu trabalho, eu estudo, eu me esforço, Deus. E os maus ali não fazem nada, e literalmente as coisas caem no colo deles. E eu fico: meu Deus, isso não é justo. Mas aí eu fico procurando na Bíblia e logo Deus sempre vem com uma resposta para mim. Isso ele responde rápido. O salmista Asaf também fez essa pergunta no Salmo 73. Eu deixei a resposta no ar justamente para nós ponderarmos sobre isso, para prender a atenção de vocês. Mas depois compreendeu que tudo era passageiro. Essa é a resposta. Tudo é passageiro, gente. Mas depois compreendeu que tudo era passageiro. A Bíblia afirma, em 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno. Este mundo, por enquanto, está sob a influência do pecado. Deus ainda permite que justos e injustos desfrutem muito das bênçãos nessa vida. Mas tudo isso é temporário. Dinheiro passa, casas ficam, carros envelhecem, fama acaba. Tudo ficará nessa terra. Quando Jesus voltar, nada disso acompanhará aqueles que viveram apenas para este mundo. Nós, porém, aguardamos uma bênção eterna. Enquanto alguns desfrutam poucos anos de prazer, os salvos desfrutarão uma eternidade na presença de Deus. Amém. Essa é a resposta, porque às vezes parece que o mal prospera, que o mal está indo melhor do que nós. Porque, gente, se nós pararmos para pensar, é só isso que eles têm. É só esse tempo aqui. Comparado à eternidade, o que são esses anos? Se nós pararmos para pensar, cara, eu acho que a minha mente é muito finita para descrever o que é a eternidade. Eu não consigo descrever para vocês, mas é para sempre. Então, não vale a pena nós nos esforçarmos um pouco aqui, agora, nesses anos, 80 anos, que é mais ou menos a média do que o ser humano vive aqui, para desfrutar a eternidade.
Mas só que para nós desfrutarmos da eternidade, nós precisamos fazer o que Deus nos pede. A abnegação. Como diz a música do Caleb, servir-te de verdade. E aí entra, tome a sua cruz. Jesus fez um convite a nós. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e segue-me. Lucas 9, 23. A cruz representa a entrega. Como eu disse, a abnegação. Seguir Jesus significa abrir mão do orgulho, do egoísmo, da vontade própria. E esse é o nosso maior desafio. Abrir mão da nossa vontade. Abrir mão do que nós queremos. Porque muitas vezes nós queremos o agora, o isso, o aquilo. E Deus fala não para nós. E nós não recebemos muito bem o não. Nem sempre Deus fará as coisas do nosso jeito. Mas sempre fará do jeito que é melhor para a nossa salvação. A cruz é o início da entrega. E entregar-se a Cristo significa confiar nele, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. E para nós andarmos nesse caminho, temos que suportar uns aos outros. A Bíblia nos chama a suportar uns aos outros. Mas por quê? Por quê? Porque somos bons? Porque merecemos? Não. Nós também não merecíamos. Mesmo assim, Jesus nos amou, nos perdoou, nos recebeu. Se Cristo fez isso por nós, como podemos deixar de amar, perdoar e suportar o nosso próximo? O amor cristão não nasce porque o outro merece. Nasce porque Cristo nos amou primeiro. Não somos nós que fazemos primeiro pelos outros. Nós fazemos agora porque Cristo já fez por nós lá. Amém. Nós só estamos devolvendo um pouquinho do que Ele fez por nós. Então nós nos perguntamos, então o que podemos controlar? Existe uma verdade que traz paz ao coração. Não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor. Na verdade, podemos controlar poucas coisas que acontecem ao nosso redor. Não controlamos a atitude das pessoas, não controlamos as perdas. Está aí o terremoto no Chile, né? Quem achava que tinha tudo, de repente perdeu tudo. Muitos perderam até a própria vida. E quem teve controle sobre isso? Muitos ali que provavelmente se achavam grandiosos, poderosos na terra, se mostraram nada. Não controlamos as dificuldades, mas podemos escolher, com a ajuda do Espírito Santo, como respondemos a isso. E eu busco muito fazer isso, gente. Todos os dias. Não é fácil controlar o meu e escolher o nosso. Podemos escolher confiar, podemos escolher perdoar, podemos escolher amar, podemos escolher permanecer fiéis. E não é fácil, não estou dizendo que isso é fácil. Não é isso que eu estou dizendo. Eu disse que nós podemos escolher. E não que a caminhada, o trajeto será fácil. Jesus nunca disse o que seria, mas prometeu estar conosco todos os dias. Amém por isso. O exemplo vale mais do que as palavras. Eu me coloco aqui. E como eu disse, essa pregação, eu estou compartilhando com vocês, mas eu trouxe para mim. Eu fico pensando como é que eu posso ser melhor, para que as pessoas vejam Cristo em mim. E muitas pregações já falaram sobre isso, e eu me coloco nesse meio aqui. Existe uma frase que diz: o falar arrasta pessoas, porém o exemplo arrasta multidões. Então, se nós queremos sermos verdadeiros cristãos, abnegar a nós mesmos, dizer não a nós mesmos, o nosso egoísmo,
nós devemos primeiro viver. Não adianta nós sermos hipócritas. Não adianta nós pregarmos. Não adianta eu estar pregando aqui hoje e amanhã estar fazendo tudo ao contrário. Quem vai acreditar em mim? Quem vai falar assim, nossa, ele fala tão bonito, falou tão bonito aquele dia, mas olha que hipócrita. Não vive nada, que fariseu. Gente, eu fico muito me policiando o tempo todo para não tentar ser fariseu. Eu já disse que não é fácil. Não sou perfeito. Se vocês me virem errando, por favor, me chamem a atenção. Mas com carinho também, por favor, né? Não sou perfeito. Mas devemos chamar a atenção uns dos outros. Jesus mudou o mundo, não apenas pelo que ele pregava, mas pelo que ele vivia, que é o que eu estou falando aqui agora. Já penso, o que adianta se Jesus pregasse tudo o que ele pregou e no fim falasse, quer saber, eu não vou morrer na cruz não, tchau pra vocês, pode beber uma cervejinha, meu trabalho já está feito, tchau pra vocês, fui. Eu ia falar, gente, que decepção. Tudo que ele falou, entra no ouvido e sai pelo outro. Então nós devemos ser assim. Gente, vou ser bem sincero, eu gosto de beber. Já bebi. Para quem não sabe, eu já bebi. Não é ruim não. Mas é isso que Deus quer para nós. Eu estou cuidando do meu corpo, da minha saúde, da minha mente. É isso que Jesus pediu para mim. E quando as escamas caíram dos meus olhos e eu acordei, eu falei, o que eu estou fazendo? Que cristão sou eu de minha tigela? E aí eu acordei e falei, não, se eu quero ser um cristão no falar, primeiro eu tenho que ser no ser. Porque o ser manda mais do que o falar. Aquela frase que diz, linda que o pessoal diz por aí, faça o que eu falo, não o que eu faço, não convence ninguém. O que convence é você ser, muito mais do que você o falar. As pessoas viam o amor em suas atitudes de Jesus. Vivências em sua compaixão, humildade em seu serviço. O mundo precisa de menos discurso e mais vidas transformadas. Nossa família precisa ver Jesus em nós. Os primeiros que precisam ver Jesus em nós é a nossa família. É aí que começa a verdadeira transformação. Nossa igreja precisa ver Jesus em nós. Não só aqui dentro, porque aqui dentro é fácil ser cristão. Aqui dentro, oi, tudo bem, sorrisinho, um abraço, é muito fácil. Mas ser cristão começa amanhã, segunda-feira, logo pela manhã, quando você acorda. E eu me pego nessa. Vou levantar um pouquinho mais cedo para orar, para buscar a Deus, fazer minha comunhão. Vou dizer não ao meu eu, porque a vontade é de ficar na cama, dormir mais um pouquinho, levantar, tem dia que eu acordo, ai Deus, fazer uma oração rápida. Eu falo, egoísmo, cadê a minha espiritualidade? Uma oração rápida, é isso que Deus merece? Aí eu falo, não, tem que... E muitas vezes, quando eu me contradizo e faço a minha oração rápida e saio correndo, acontece alguma coisa lá na frente e Deus fala, você está vendo? Se você tivesse dedicado um pouquinho mais, não teria feito diferença. A falta de fé nos faz transgredir até o que nós acreditamos. A maior pregação é uma vida semelhante à de Cristo. Se tudo que eu falei para vocês aqui hoje, vocês talvez não tenham conseguido guardar na mente de vocês, guarde essa frase durante a semana, quando vierem as provações. Porque provavelmente Satanás virá com tudo para cima de nós, para nos fazer acreditar o contrário. Mas guardem essa frase na mente de vocês. A maior pregação é uma vida semelhante à de Cristo. Amém. Hoje existe apenas dois caminhos. O caminho de Satanás, amar as coisas e usar as pessoas. Mas se nós queremos seguir essa frase aqui, uma vida semelhante à de Cristo, nós devemos retroagir e amar mais as pessoas e usar as coisas. Amar as pessoas e usar as coisas glorifica a Deus. Satanás nos ensinou a viver para o meu. Jesus morreu
para nos ensinar a viver o nosso. O sofrimento entrou por causa do pecado, mas ele não terá a última palavra. Amém. Jesus prometeu voltar. Nós estamos esperando, ansiosamente. Mas até se nós esperar, pelo menos eu falo por mim, é egoísta. Eu fiquei muito pensando sobre tudo isso e eu fiquei, Deus, volta logo Jesus, volta logo Jesus. E Jesus, o Espírito Santo falou comigo, isso também é egoísmo. Porque voltar para mim pode ser bom. Mas e se Jesus vai atender minha oração, como eu estava falando anteriormente, e voltar agora? Quantas pessoas vão se perder se esperar mais um pouquinho? Então até essa nossa oração é um pouco egoísta. Jesus volta logo. Então minha oração mudou. Jesus volta logo na medida do possível. E se eu for, antes dele voltar, eu peço que eu seja salvo. Não adianta haver, nesse dia, não haverá mais morte, nem lágrimas, nem dor, nem separação. Tudo será restaurado. Até esse dia, Deus nos convida a tomar nossa cruz, confiar nele mesmo, quando ouvimos um não. Suportar uns aos outros, em amor e viver de tal forma que nosso exemplo conduza para Cristo. Quer que, quando Jesus voltar, possamos ouvir as palavras mais desejadas por todo cristão. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Gente, viver em união, eu falo por mim, e não é fácil. E eu não estou falando só dentro da igreja, estou falando em todos os momentos. Mas quando as dificuldades vierem, que venhamos a lembrar que nós temos que ter uma vida mais semelhante a de Cristo, porque pelo exemplo que nós arrastamos multidões. Palavras são bonitas, palavras convencem, mas só até a segunda página. Eu falo por mim que muitas pessoas já me convenceram pelas palavras, eu achei lindo, maravilhoso, mas quando eu fui a fundo, me decepcionou. Então, e eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser perfeitinha, nós relevamos muitas coisas porque nós sabemos que ninguém é perfeito. Mas quando nós vemos que a balança é mais pesada para o lado da parte negativa do que da positiva, aí realmente deixa de encantar. Então, que nós possamos ser mais semelhantes a Cristo e ser mais não a nós mesmos, e sabemos ouvir o nome de Jesus. Esta é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham feito vocês refletirem, que o Espírito Santo tenha falado com vocês através dessa mensagem. E que essa mensagem fique no coração e na mente de vocês durante toda a semana e não se esqueçam. Sejamos mais semelhantes a Jesus. E quando Satanás vier nos confrontar nessa semana, porque ele virá para tentar nos convencer do contrário, que saibamos ouvir o não. Amém. É isso.